Quem não viu, quem viu aqui, né? Vai fazer o estudo. Quem não estava aqui e não viu, veja em casa, porque vai te ajudar muito. Porque quem estava aqui já viu semana passada, viu? Faz 8 dias hoje, né? Então é só anotar, ir lá, estudar, enfim, né? Porque vai poder, de fato, gente, tem muita gente perdida. E o pecado grave, ele é grave mesmo, né? Então a gente precisa aproveitar isso. Vamos suplicar a graça para a gente começar essa noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Vamos assentando. Hoje, então, nós tratamos semana passada sobre pecado mortal. E o vídeo de estudo, para quem estava aqui, já fez o estudo, né? Anotou, naturalmente. Quem não fez, fica a recomendação para estudar, gente. Não é só assistir, estuda, anota, né? Vai lá no catecismo, né? Vai na doutrina da igreja, né? Lá não é um dogma de fé, mas tem muito conteúdo para a gente poder estudar, não é verdade? Hoje nós vamos tratar sobre o pecado venial, tá bom? Então, o pecado venial, ele é uma alteração de conduta, é uma imperfeição nossa, que ela pode ser deliberada ou não. E quando ela é deliberada, ela é muito ruim, traz muito prejuízo, né? Então, quando é que comete esse pecado venial, né? Quando se observa a matéria leve, a medida prescrita pela lei moral, ou então quando se desobedece a lei moral, não gravemente, né? Mas pelo pleno consentimento, e aí pelo próprio conhecimento e consentimento. E quais são os danos que isso pode causar? Olha só como é que isso é muito interessante. Primeira coisa, nos deixa fracos. Segundo, nos deixa desordenados, apegados aos bens criados. Terceiro, impede o progresso da alma, né? No exercício das virtudes e na prática do bem temporal. Merece penas temporais. Então nós vamos pensar numa coisa: se ele impede o meu progresso espiritual, eu tenho que entender que não é algo tão pouco, né? Então imagine, se eu estou indo daqui lá para Brasília, o plano piloto, certo? Estou indo em direção a Brasília e tem vários obstáculos, tem um engarrafamento absurdo, né? E demorar horas e horas para chegar em Brasília. Como eu vou ficar durante esse período? Exausto, sem força, desanimado, não é verdade? Então isso se assemelha como se nesse percurso nosso espiritual fosse um monte de pecado venial. São os obstáculos que nós mesmos impusemos e por isso impede o progresso. Ou seja, é o engarrafamento que impede a gente ir para frente. Nos tira do caminho? Não. A gente está no caminho para Brasília? Está no caminho para Brasília. Mas impede a gente de chegar até lá? Entende como é que é o negócio? Como é que é? Ele não nos tira do caminho, mas impede o nosso progresso. E a maioria dos nossos pecados veniais, né? Adendo meu, tá bom? Está relacionado aos fatores culturais, como a gente aprendeu a lidar com a vida, como nós trazemos os costumes, e nós pouco trabalhamos esses costumes. Então nós achamos que Deus vai ser obrigado a nos levar até o plano por cima de todos os carros. Não, existe uma via de progresso para cada pessoa. E o que é mais interessante desse progresso é que
As graças são enviadas, né, para todos, né? Só que algumas pessoas aproveitam essas graças, outras não. Existem pessoas que vão entender que esse engarrafamento que ela está, né, da vida, do progresso espiritual, foi causada pela sua própria conduta. Olha que isso é interessante, né? E a gente vai ver que isso é muito, de certa maneira, prejudicial, né, para nós. Por que disso? Né? Porque pode existir pecados, 3 modalidades de pecados até a gente chegar no deliberado, né? Deliberado é o quê? Aquele com pleno consentimento, né, e com plena vontade de fazer. Primeiro, né, os aspectos da perfeição. As diferenças, né? O pecado de surpresa, né? Lembra que a gente falava semana atrás, né? Que às vezes acontece uma situação e a gente termina caindo naquela situação. Segundo, se comete propósito deliberado, né, que você realmente aceitou, consentiu. E o terceiro é deliberação e pleno consentimento. Lembra que para ter a matéria grave precisa de 3? O pecado venial também não é tão diferente, precisa ter a matéria, o pleno consentimento e a parte de deliberação. Vamos ver o de surpresa como é que acontece. O de surpresa, eu sei que está escrito ali, eu vou dando no segmento, mas só para a gente se ater no que está sendo dito, tá bom? A primeira coisa é um pecado que a gente não reflete, é uma reflexão. Segundo, é uma fraqueza de vontade. Gente, repete esse nome. Fraqueza de quê? Vontade. Fraqueza de quê? Vontade. Nunca mais esqueça disso. Isso aí, você vai ver como é que isso é problemático, né? As negligências dos exercícios espirituais, certo? Então, ou seja, você é convidado a ter um exercício espiritual de meditação. Aquilo que nós aprendemos 3 semanas atrás. E você não faz. Essa negligência, ela é uma brecha para um pecado venial, certo? De surpresa, por enquanto está de surpresa, tá? As imprudências, o juízo ou palavras, contrário à caridade, uma leve mentira. Vou mentir aqui, gente, eu estou ocupado hoje. Estou ocupado hoje, né? E você não está ocupado. Prejudica alguém esse pecado? Não, a princípio não. Mas é um atalho, né, que não nos leva para o fim último, né? E para se desculpar de qualquer outra situação. Como é que a gente resolve os pecados de surpresa? Primeiro, pela vigilância, né? A gente tem que ter vigilância. Mas se o coração se apegar bem depressa, né, se perde a suavidade da devoção e até mesmo a devoção. Ou seja, nós podemos perder a devoção se o pecado se instalar aí. Se você tem essa desculpinha, se você tem essa fraqueza de vontade, você vai ter como seu. E muitas vezes você vai achar que você está sendo obrigado a fazer tal coisa ou tal outra coisa. Isso é um problema para a vida espiritual, porque vai entrar no conflito do livre-arbítrio. Só que o livre-arbítrio, ele precisa estar direcionado de acordo com o fim último, porque senão você está preso. Se o teu livre-arbítrio não está te levando para o fim último, que é Deus, você está preso. E a sua carne vai gritar. E aí há uma complicação muito, muito grande, né? Por exemplo, dei um exemplo de São Francisco de Sales, né? Quando você faz alguma coisa errada, por exemplo, se zangam de haver se zangado, se aflige de se haver afligido. Então tem pessoas que ficam nervosas porque não rezam, e ficam nervosas porque tem que rezar. Olha como é que é complicado, irmão. Fica nervosa porque não rezou, e se tem que rezar, fica nervosa. Se tem que vir aqui para a formação, a pessoa fica nervosa. Se não veio, fica nervosa porque não veio. Tá claro isso? Sim ou não? Você tem que ir à missa, né? Porque é um benefício, é um privilégio para a sua alma. Se você não vai, você fica chateado. E para ir, você fica chateado para ir. Porque está cansado, porque o dia foi puxado, e assim por diante. Estamos entendendo? Está indo muito rápido? Sim ou não? Segundo momento que pode acontecer, com um propósito deliberado, né? É um momento de reflexão, né? Ou fraqueza de vontade. E a gente vai ver que tudo se encaixa, né? É uma construção isso. O pecado, ele é bem formado como um quebra-cabeça. Primeiro uma chave de surpresa, depois você faz alguma coisa de propósito, uma desculpa de propósito, né? Porque a gente se esconde atrás daquela mesma árvore que Adão e Eva estavam, que é os das desculpas, né?
Olha como é que isso é complicado. Ah, mas eu não fiz isso por isso. Será realmente? Então começa assim. E agora a gente vai entrar no pecado venial com a plena deliberação e o pleno consentimento. Vocês vão ver que não muda muito. Por que não muda muito? Porque cada um precisa se examinar se foi de surpresa, se foi só com consentimento ou se foi deliberado mesmo. E quando é deliberado, a gente precisa entender uma coisa muito interessante aqui. Quais são os tipos de pecados veniais? Alguém pode ajudar aí para citar? Preguiça? Tá, pode ser. Começa. Depois a gente não sabe, é um abismo, né? É uma pedra, digamos assim. Qual outro pecado que pode ser venial? Fofoca? Aí já tem que tomar um cuidado. Pode entrar, né? Pode entrar, Flávia. Tudo é um... Você entende que é uma pontezinha que nos leva ao pecado mortal? Depende do grau aí, tá bom? Eu trouxe aqui, vamos ver se eu vou conseguir colocar aqui na transparência, uma reflexão sobre os pecados segundo São Maria Claret, né? Eu peguei isso lá no site do Padre Paulo, para a gente poder refletir um pouquinho, né? Deixa eu ver se eu consigo chegar lá, antes daqui. Então assim, o pecado venial, ele é algo tão sutil, que ele pode se tornar até já um vício nosso. Olha como é que isso é exigente da parte de Deus. Vamos pensar aqui. Opa, está pedindo para guardar. Vamos lá. Nós vamos conseguir compreender, por exemplo, você falando sobre a preguiça, né? Quem falou preguiça? Você. Eu tenho um dever lá em casa de todos os dias colocar o lixo fora. Ok? E eu deixo sempre para o outro dia, na hora que eu for para o trabalho. Só que o meu compromisso é colocar o lixo todos os dias fora. E todas as vezes que eu deixo para amanhã, com pleno consentimento, deliberadamente, eu estou cometendo um pecado venial. Por quê? Porque ali existe uma lei moral, que me diz que eu devo colocar o lixo lá fora. Foi um pecado grave? Foi um pecado contra os 10 mandamentos? Um pecado contra os mandamentos da igreja? Não. E não foi uma desordem, porque eu planejei em não fazer aquilo que eu deveria ter feito. Está claro até aqui? Por conta de quê? Por causa de uma preguiça. É meio sutil. Mas, por exemplo, tem preguiças que me impedem de ir à missa no domingo. E aí? Qual foi o pecado? Pecado mortal. Por quê? Primeiro, eu tive a preguiça, pleno consentimento, a gravidade, e o número desse pecado atenua a situação, e o que eu fiz, a matéria em si, que foi faltar a missa. Gente, não está abrindo, está tudo planejadinho aqui, nós vamos esperar que isso vai abrir. Tá bom? Mas de toda maneira, é só para a gente entender, por exemplo, dentro de uma comunidade que a gente está vivendo, ou então dentro de uma pastoral, você tem um compromisso de conduzir lá a missão dos músicos, você se comprometeu e você não foi, você arrumou uma desculpa. Seu compromisso era estar lá. Não, eu não vou porque está sol, porque é difícil, eu tenho que entrar no carro, eu tenho que pegar o ônibus. Você planejou tudo, entende? Que é tudo arquitetado. Isso te leva para um pecado venial. E do venial pode ser mortal. Lembra? Mais um carro no trânsito que está impedindo você chegar no fim último, chegar lá no plano piloto. Nós que vamos colocando os obstáculos para o nosso progresso espiritual. Mas eu rezei o rosário inteiro. Mas quando nós não fazemos aquilo que nós somos chamados a fazer, o seu rosário vai te ajudar? Vai. Mas você muitas vezes não medita para superar os pecados veniais que você colocando na sua história. Então, rezou 10 rosários. Se um rosário não te ajudar a mudar a tua postura diante daquela situação, ele não está tendo a eficácia pelo qual ele existe. Olha como isso é grave. Claro, Nossa Senhora veio em nosso socorro. Ela começou a falar assim: filho, vai lá, você não combinou de tocar no ministério de música? Conduz. Ela
ela de fato roga por nós, mas como se nós não aceitássemos, né? E aí é muito complicado. É uma pena não estar abrindo aqui, mas é muito interessante esse exame de consciência. Eu vou mandar depois, que eu preciso caminhar. Quem sabe no final, seja para o final para ser feito, tá bom? Então, só para a gente entender, pecados veniais está relacionado com a nossa vida moral. Olha como é que isso é sincero. O que é a gente entender? Não existe nada que a gente não faça, né, hoje, né, que a gente não siga pela lei moral, ou a lei natural, a lei divina, né, e naturalmente aqueles compromissos que nós assumimos diante da realidade. Como é que pode você ter o compromisso de levar o lixo ali fora, né, todos os dias, antes de dormir, né, ou o compromisso de você lavar a louça, deixar a pia sem louça, né, e você deixar para outro dia de manhã e se tornar um pecado? Porque está na malícia. O problema está na malícia. A preguiça, ela de fato, ela se torna um pecado capital, né? Mas você pode ver que ela pode gerar outros pecados, inclusive te levar para um pecado mais grave. E a gente vai entender quais são os efeitos do pecado venial, né? Primeira coisa, ele priva a alma de uma nova graça que teria recebido, se houvesse resistido à tentação, e por isso mesmo de um grau de glória que poderia adquirir pela sua fidelidade. O que quer dizer? Se você for fiel no pouco, Deus te acrescenta muito mais. E aí lá no 730, no número Tanquerê, vai falar assim, né? É uma diminuição de fervor. Isto é, daquela generosidade que se dá completamente a Deus. Essa disposição supõe efetivamente um ideal elevado, um esforço constante para dele nos aproximarmos. Ora, o ato do pecado venial é incompatível com esses dois estados da alma. Ou seja, o pecado venial impede você ter uma elevação de alma, uma profundidade. Não é que Deus ele vai mandar a graça só para mim, que estou aqui dentro. Não. É que eu, devido aos meus pecados, eu não consigo ter uma elevação de alma. É como um motorista que precisa usar óculos para dirigir, e ele fica sem óculos o tempo todo. Ele vai enxergar mais ou menos. Mais ou menos, gente. Com óculos, como é que fica? Com óculos é quando eu estou sem pecado venial. Eu consigo aproveitar todo o caminho espiritual de uma maneira mais constante para me aproximar mais de quem? De Deus. Então, o pecado venial, quando eu começo a superar ele, eu consigo entender que Deus, ele tem algo maravilhoso na minha vida. E aí, esse ponto aí do pecado venial priva da alma, ele se divide em dois pontos, né? Que são os efeitos do pecado, né? Nada tanto deprime o nosso ideal como o apego ao pecado. E B, então o fervor e o entusiasmo pelas outras esmorece. Vou explicar isso aqui rapidamente. Primeira coisa, o pecado venial nos deixa deprimidos, prostrados, sutilmente, levemente. Você acha que você está cansado, você acha que não vai fazer a coisa porque é longe, mas não é. O que vai nos travando, né? Lembra, eu estou indo para o plano piloto e tem um engarrafamento, né? Eu poderia já estar lá no balão da saída do Gama, mas eu ainda estou aqui no Sayonara. Por quê? Ao longo desse percurso eu fui colocando obstáculos. E a gente vai entender que é o apego ao pecado mesmo, né? E a gente vai ver que o amor próprio, né? Ele é perigoso, né? Quando ele está desordenado, porque ele gera em nós também pecado, né? Nós amamos mais os bens materiais, né, criados, do que os bens espirituais. Então, o fervor e o entusiasmo vai esmorecendo. Por quê? Você já não sente tanta necessidade de ir para a missa todo dia, você já não sente tanta vontade de meditar. E a gente vai ver uma coisa aqui que eu estava lendo, a gente vai ler no livro, que é assim, hoje não, hoje eu vou meditar menos 5 minutos. Amanhã o pecado venial vai te pedir o quê? Mais 10. Depois de amanhã, mais 15. Daqui a pouco, para que eu estou fazendo isso mesmo? Eu tenho tanta coisa para fazer em casa. E de fato você tem tanta coisa para fazer. Mas só que o apego aos bens temporais, eles vão trazendo para a gente problemas gravíssimos, né? E aí a gente vai ver que essas duas realidades estão relacionadas o que o pecado priva a alma. Agora a gente vai notar que tem um grande perigo. As tendências ao prazer proibido aumentam, ao passo que as graças de Deus diminuem, né?
As nossas tendências são insaciáveis. Gente, olha, ei, a gente que gosta de doce, né? Vamos pensar aqui no pecado capital da gula. Tem uma caixa de bombom, né? Caixa de bis, vamos para bis, que bis é mais fácil. Quem aguenta comer um bis só? É sério, tem alguém, talvez tenha alguém aqui que não gosta de doce. Mas não é difícil comer um bis só? É ou não é? Mas para que a gente come 2? Para que a gente come 3? Né, gente, eu estou falando de pessoas equilibradas. 3 bis é equilibrado, acho que seja equilibrado ainda. E quem come a bendita da caixa? E nem vê. E nem vê. Não acontece isso. Então nós vamos ver que as desordens estão ali justamente para a gente procurar esses bens que estão ali. Eu vou pegar o livro aqui na página 385. Alguém está com o livro aí? Vamos ver sobre as tendências, tá bom? Na letra B. Na verdade, é lei providencial que as graças nos são dadas segundo a nossa cooperação. A graça nos são dadas segundo o que, gente? Segundo o que, gente? Não é porque seja somente do jeito que eu quero. É segundo como eu coopero com a graça de Deus. Eu estava brincando ali agora há pouco com o Alex, né? Ele passou a tarde trabalhando na van. Se ele passa o dia rodando com essa van ia ficar consertada? Não. Entende? Então, é só para a gente entender. Se ele não coopera com a graça, a van não arruma. Se ele fica só rodando, não vai arrumar nunca. Concorda comigo? A mesma coisa é na nossa vida espiritual. Eu até brinquei para ele, ganhou um diploma hoje. E ainda ganhou não sei quantos mil reais que o cara tinha cobrado dele. Com 20 reais. Bastando a dedicar o quê? Um pouco de tempo. Vamos acompanhando aí, que é muito interessante. Hoje, a sensualidade, tal, em última análise, o sentido da sentença evangélica. Ao que tem, dar-se-lhe-á e abudará. Mas o que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Ora, pelo apego ao pecado venial, resistimos à graça, pomos obstáculo à sua ação em nossa alma, e por isso mesmo recebemos-lo em muito menos abundância. Por outra parte, quando a alma tem a falta de recolhimento e generosidade, mal percebe esses movimentos interiores da graça, que solicita o bem, porque bem depressa são abafados pelo tumulto das paixões que a despertam. Gente, é tão séria essa questão do pecado, porque nós vamos observar o quanto Deus quer operar em nós a graça dele. E nós precisamos estar abertos mesmo, generosamente abertos. Você não abriu um vídeo aqui, que eu coloquei os links, só que a internet aqui não está ok, né? Mas eu vou mandar depois lá no grupo, para quem puder, né? E se quiser estudar, aprofundar um pouquinho, é uma fala do Padre Paulo, que ele vai falar justamente sobre essa questão, né? Do nosso comprometimento em combater o pecado venial. Nós não nascemos para combater o pecado mortal. Olha como é que isso é interessante. Pecado mortal, Deus não nos fez para a gente viver desligados dele. Só que nós fomos muitas vezes catequizados para o quê? Para combater somente o pecado, não matar, não roubar, não furtar, não faltar à missa. Só que existem outras consequências que nos levam para essa realidade. E a gente vai ver que precisamos temer este perigo, porque as graças de Deus geralmente diminuem em proporção às nossas infidelidades. Presta bem atenção nessa questão, Primeiro, existe a lei providencial. As graças nos são dadas segundo a nossa cooperação. Não foi isso que a gente falou agora há pouco? Então, aquele que tem vai receber mais ainda. Aquele que não tem será tirado até o que não tem. Então, concorda comigo que alguém que medita pelo menos 15 minutos por dia, 15 minutos por dia, ele consegue progredir, ele deveria conseguir progredir mais que alguém que não medita nem um minuto? Sim ou não? Aquele que faz exame de consciência toda noite, ele consegue identificar mais
as suas realidades do que alguém que vai dormir sem exame de consciência? Então nada mais é isso, né? Que pelo apego ao pecado venial, resistimos à graça de Deus que nos convida o quê? A oração. Pomos obstáculos à sua ação em nossa vida, né? Deus nos quer levar uma vida abundante. Por exemplo, vamos pegar aqui uma coisa muito simples para a gente entender, né? Nós somos chamados a fazer uma ação de graças depois da comunhão, não somos? Por quê? Uma pergunta óbvia. Por que a gente deve fazer ação de graça? Oi? Gratidão ao quê? A oportunidade de... Não, é porque você está com o amor da sua vida. A pessoa que você deveria mais amar era que você deveria estar mais perto. Só que a falta desse amor faz com que a gente saia correndo, vá conversar, vá fazer muito barulho, ao invés de ouvir aquela pessoa que acabou de chegar dentro da sua casa. Ele é o amor da sua vida. Ou melhor, ele vale mais que a vida. Entende como é que é? E é por isso que nós deveríamos parar para estar com ele. Não é interessante quando a gente está na oração vocal, pedindo a graça? Senhor, no Pai Nosso, oração vocal. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Aí você para e pensa, meu Deus, como eu estou santificando o nome de Deus na minha vida? Segundo mandamento. Como eu estou santificando? Você vai mostrar como você está santificando o nome de Deus na sua vida, na medida que você guarda os momentos de oração. Percebe? Que vai para uma intimidade maior. E a gente vai conseguir compreender algo que é maravilhoso a partir disso aí, né? Então nós precisamos temer esse perigo, né? Entender que essa lei providencial de Deus vem em nosso auxílio, sempre vem, gente, né? Então, a falta de recolhimento e generosidade mal percebe esses movimentos interiores, né, da graça que solicitam bem. Deus, ele continua mandando graças para nós, né? Tá lá, ele continua mandando graças para a gente. Graças, né, não pode santificar se não exigindo sacrifícios, né? Tá faltando um senão ali. Nós precisamos ter sacrifício. É difícil ficar 10 minutinhos depois da missa ali, na ação de graça? Meu irmão, para quem está começando, é 10 minutos. Eu não sei para vocês, mas é difícil. É difícil. Muito difícil. Por isso que nós precisamos começar o quanto antes, para que depois que a gente ter um contato com a graça, nós possamos entender que aqueles momentos de oração na sua casa, na adoração do Cristo Santíssimo, aquilo lá você vai ter uma experiência de Deus. Não é que você vai falar dele, você vai falar com ele. E aí muda tudo na sua espiritualidade, né? Então, são sacrifícios que são dificultosos? São. Eu estou falando, gente, de uma ação de graça depois da missa. Agora imagina a gente aqui que precisa meditar todo dia. Todo dia. Todo dia nós precisamos parar 15 minutinhos ali com Jesus, né? É uma exigência profunda. E aí a gente vai ver os efeitos finais do pecado venial. Eu queria convidar vocês para lerem comigo. Podem ler? A ruína das almas vem a multiplicação dos pecados veniais, que causam a diminuição das luzes e inspirações divinas, das graças e consolações interiores, do fervor e coragem para resistir aos ataques inimigos, da cega cegueira, a fraqueza, as quedas frequentes, o hábito, a insensibilidade, porque uma vez contraída a enfermidade, perde-se sem sentimento do próprio pecado. Olha só aí, isso é muito sério, gente. A ruína das almas vem da multiplicação dos pecados veniais, que causa a diminuição das luzes e inspiração divinas. Então, gente, vai diminuindo as luzes, vai diminuindo as... E o que vai crescendo? Se a graça vai diminuindo, o que cresce? Coragem, vamos lá?
resiste a essa graça de Deus, a carne. A nossa carne, gente, sem a graça, ela fica desenfreada. Nós somos capazes de tudo. Está ouvindo? Meu Deus, eu nunca imaginei que eu fosse capaz disso. Quando a gente está no pecado venial, ela é gravíssima. E a gente vai entendendo. Não estou dizendo que o pecado venial é gravíssimo, tá? Estou dizendo que a situação é gravíssima. Por quê? Ela vai fazer com que a gente fique insensível. E a gente vai entendendo que a gente vai tendo um apego tão profundo ao pecado, que daqui a pouco eu já não quero mais pôr no caminho. Eu acostumei a parar no caminho. E o que é pior, eu começo a impedir outras pessoas a progredir. O engarrafamento só está na minha vida, não está na vida do outro. E às vezes você pode encontrar alguém que está nesse caminho espiritual dessa maneira. Talvez você encontre, irmão, no número 734, você está com o livro aí, tá bom? Onde está? Página 385, 386 na outra edição. Oi? 86, né? Então, assim, são coisas que nós precisamos olhar. Às vezes você está na via, o engarrafamento está só para você. Nossa, mas como é que o João consegue esse progresso? Como é que ele consegue fazer esse tanto de coisa? Por que ele consegue levantar cedo, 5 horas da manhã, rezar, fazer a meditação, ir à missa, ir para o trabalho, cuidar do Eunice, cuidar da Clara, cuidar... E assim vai. Por que a vida dele está tão assim? Porque é mais fácil? Não. Porque ele está arrancando da vida dele os pecados veniais. Talvez na sua vida, ou na minha vida, eles estejam realmente com esse congestionamento, mas só para nós. Quando nós olhamos para o lado, tem outras pessoas que estão ao nosso lado adiantadas. E às vezes a gente tem, e aí eu vou abrir um parênteses aqui, né? Antes da gente falar sobre os efeitos, né? Como é que a gente deve espiar essa situação? A gente tem um complexo de vitimismo. Ah não, é porque é muito difícil para mim. Para você é mais inteligente, você dá mais tempo. Não quer dizer nada isso. Se a gente for olhar a vida dos santos, nós vamos ver que eles que começaram, eles tiveram que perseverar. Então não existe caminho fácil. Existe caminho de cruzes. E aí o que acontece? Para espiar esses pecados, a gente pode espiar tanto aqui em vida como no purgatório. No purgatório, o que vai acontecer? O que acontece com as pessoas? Sofre a privação de Deus. Lembra lá do testemunho da Glória Apolo? Que ela encontrou com a mãe, com o pai, e assim, tudo por graça de Deus. E os sofrimentos lá eram terríveis. E essa Ave Maria que a gente às vezes reza laxamente, de uma maneira completamente sem meditar, sem observar, lá no purgatório a gente não vai conseguir rezar. Não vai poder rezar. Nós não podemos fazer nenhuma oração por nós mesmos. Isso é muito sério, né? O purgatório é destinado a nos tirar as manchas. Quais manchas que nós temos? Todas essas desordens do pecado venial. Porque no purgatório não pode ir quem está em pecado mortal. Isso é muito sério, né? E a gente vai entender alguma coisa muito interessante disso tudo, né? 3 motivos principais para a gente fazer penitência dos nossos pecados: o dever de justiça para com Deus, dever de resultante da nossa incorporação em Jesus Cristo e dever de interesse e caridade. Vamos ver um por um para a gente poder entender. Primeiro, dever de justiça, né? O pecado é uma verdadeira injustiça, visto roubar a Deus uma porção da glória extrínseca que Ele tem direito. É assim que é tomado contra nós o partido da justiça divina. Obrigamos a sua misericórdia a tomar o nosso partido contra a sua justiça. A nossa penitência deve ser unir de Jesus. O que isso quer dizer sobre a justiça de Deus? Quando eu procuro ter uma vida evitando os pecados, eu clamo com a própria vida a própria misericórdia de Deus. Por isso que quando você vai para a confissão, e você fala, eu estou arrependido, e você procura já com aquele ato de humilhação, já vem uma graça para te fortalecer contra aquele pecado. E já vem uma graça nova para você continuar vivendo. E vem a graça do perdão do pecado. Agora, quando é pecado venial, ele, por uma contrição que você possa ter, já vem esse perdão. Agora, o que a gente precisa compreender aqui é que isso atrai a misericórdia.
Agora, quando eu estou entregue ao pecado venial de uma maneira completa, eu estou roubando a glória de Deus na minha vida. Por isso que é dever de justiça para com Deus, né? E a gente vai entendendo o segundo dever, né, que é a incorporação a Cristo. Como pode, né? A gente, pelo batismo, a gente foi incorporado a Jesus, não foi? Sim ou não? Então, imagina aqui comigo, presta atenção, esquece o texto lá que a gente vai avançando junto, tá bom? Jesus carregou todos os nossos pecados, não foi? Sim ou não? Por quê? Porque era o preço a ser pago da nossa natureza humana, né? Não foi o humano que pecou? Ele veio trazer a perfeição à sua humanidade, assumir os pecados que não eram dele na vida dele. E pelo batismo, né, nós fomos incorporados a esse Cristo ressuscitado, né? E a gente vai entender o que é muito interessante, que ele foi vítima da sua própria obediência de amor. Então Jesus, ele é o verdadeiro penitente. Por isso que quando nós fazemos qualquer penitência, nós temos que juntar a nossa penitência de Cristo. Quando fala assim, ó, o teu sofrimento junta com o de Cristo, seja qual for, né? Seja daquela impaciência que você vai estar, e você, não, Senhor, eu te ofereço essa impaciência, eu te ofereço essa caixa de bis. Jesus gosta muito de doce, viu? Então as pequenas balinhas que você oferecer para Jesus, os pequenas sobremesas que você oferecer, você pode ter certeza é uma grande penitência para Jesus, tá bom? Você que quer comer a lasanha inteira, irmão, uma esposa fez para 2 dias, você quer comer do almoço tudo, e não deixa nem para janta, né? Você pode oferecer essa pequena penitência, né? E para facilitar esse dever de Jesus penitente, vem viver em nós pelo seu divino Espírito Santo. O que nos dá a força de fazer uma penitência? O próprio Espírito Santo que está em nós, né? O Espírito Santo nos torna conforme a Jesus penitente, que nos faz detestar e expiar os nossos pecados com Ele. Então, quando eu renuncio um pecado venial, eu tenho que entender que é Jesus que está em mim, agindo pela força do Espírito Santo. Não sou eu por mim mesmo. Deus não me deixa sozinho, a mercê das minhas próprias forças, porque eu não tenho força nenhuma. O que eu posso ter é cooperação com a força de Deus em mim. Então, na minha natureza humana, Ele me dá as condições para resistir. Lembra que a gente falava que Deus não nos dá nada impossível? Nada impossível, nada. Deus não nos dá nada impossível para a gente viver. Isso é um desafio, por quê? O terceiro dever é o dever do interesse pessoal de caridade. Primeiro, com relação a nós. O pecado deixa em nossa alma consequências funestas contra as quais importa reagir, né? Então, dependendo das penas que a gente tem que combater, por exemplo, a gente consegue pedir perdão dos nossos pecados num ato de contrição. Estou falando de pecado venial, ok? Mas vai ter penas? Vai. Depende de quê? Vamos ler lá, penas. Depende de quê? Pode ser curta ou longa, segundo a gravidade, número dos pecados, fervor da nossa contrição, né? Então, na medida que se enfraquece o amor do prazer e aumenta o temor do pecado, que exige mais reparações. Depende do número, depende até da maneira que a gente vai ter a contrição desse pecado. Então, aquele homem que tem a preguiça de levar lá o lixo lá fora, no outro dia ele fala assim, Senhor, me perdoa, porque eu tenho um compromisso de levar esse lixo todo dia lá fora e eu não tenho levado. Eu não quero viver assim, sem te honrar, sem te glorificar. A partir de hoje eu vou levar todos os dias. E ele começa a levar. E aí ele começa com esses pequenos gestos a reparar. Senhor, eu vou fazer um jejum, porque está tendo uma desordem tão grande que eu não estou tendo força de levar esse lixo ali fora. E ele faz um jejum para o quê? Apagar essa pena desse pecado. Ele abdica da sobremesa, ele abdica da carne na hora do almoço, ele faz pequenas mortificações para o quê? Para reparar esse pecado. Gente, isso é muito importante, muito importante, né? E aí a gente vai ver qual é a prática da penitência, né? É preciso unir-se a Jesus, penitente, que viva em nós, né? Quem está com o Salmo 50 aí, por favor? Isso, a Bíblia está aqui. Esse salmo a gente medita toda sexta-feira na liturgia das horas, né? E aí é muito interessante. Quem foi que escreveu o Salmo 50, gente?
Hein? Por que ele escreveu isso? Foi queda não, meu. Foi não sei o que ele fez não. Uma fraqueza forte ali, né, cara? Deus me livre. Vou lendo aqui pra gente ir trabalhando o salmo, tá bom?